Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos dar sequência em nossas reflexões a respeito do direito civil, parte geral, e nós estamos tratando do tema das pessoas naturais. Então, nas nossas últimas conversas, nós iniciamos a análise do livro 1 dentro da parte geral. Então, nós analisamos o que significa a expressão livro 1, nós analisamos, refletimos a respeito da expressão das pessoas, avançamos trabalhando a ideia de pessoas naturais e o conceito de personalidade. E nós finalizamos a nossa reflexão anterior trabalhando o início da personalidade da pessoa natural. Então nós vimos que o legislador, no artigo 2º, primeira parte, ele apresentou um marco inicial no qual ele reconhece na pessoa natural a existência de personalidade. E nós vimos que esse marco inicial é o nascimento com vida. E a partir de agora, nós iremos analisar aí um tema um pouco polêmico, que gera um pouco aí de angústia no estudante, nas pessoas que estão iniciando o estudo do direito, que é a questão da tutela dos direitos do nascituro. Por quê? Porque o nosso legislador, no artigo 2º, segunda parte, lá no Código Civil, ele diz que, em que pese a personalidade civil da pessoa começar do nascimento com vida, a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, a partir de agora, nós vamos entender essa segunda parte do artigo 2º do Código Civil. Então, obviamente, que para falarmos a respeito da tutela dos direitos do nascituro, nós precisamos primeiramente saber quem é o nascituro, essa famigerada figura da parte geral do direito civil. Então, a ideia é muito simples: nascituro é simplesmente o produto da concepção, é o feto durante o processo gestacional. Então, o feto é um bebezinho que está lá no útero materno e enquanto não for feito o trabalho de parto, enquanto não ocorrer o nascimento, este ente que se encontra dentro da barriga da mãe se denomina nascituro. Então, por isso aí que podemos definir como produto da concepção que ainda irá nascer. E qual é aí a grande polêmica dentro desse artigo, especificamente na segunda parte do artigo 2º? É nós entendermos o que significa proteger os direitos do nascituro. Então, qual que é a dificuldade dos operadores do direito? O que o legislador ele quis dizer com colocar a salvo desde a concepção os direitos do nascituro? Será que o legislador quis dizer que o bebê ainda dentro do útero materno ele já tem personalidade, ele já é uma pessoa para fins de direito ou ainda não? Terá apenas resguardadas expectativas. Então, essa é a grande polêmica em torno desse dispositivo. Então, a fim de tentar explicar o alcance, o significado desta tutela dos direitos do nascituro, então nós temos aí basicamente 3 teorias: teoria natalista, teoria da personalidade condicional e teoria concepcionista. Então, vejamos cada uma delas. Então, para os adeptos da teoria natalista, o nascituro ele não é sujeito de direitos. Então, aquele ente que está em processo de formação dentro do útero materno, ele não possui personalidade. Ele é desprovido de personalidade. O que existe é uma mera expectativa de direito, expectativa de vir a nascer com vida. E ocorrendo esse fato, aí sim, o ordenamento reconhece a existência de personalidade. E a partir desse marco objetivo,
esse ente passa a ser reconhecido pela ordem jurídica como sujeito de direito. Observem que a teoria natalista, o nome aqui é sugestivo, né? O início da personalidade se dá com o nascimento, com vida, nada mais é do que uma leitura conservadora do artigo 2º. E eu costumo dizer, inclusive, que é uma leitura conservadora que se restringe à primeira parte do artigo 2º. Mas ela, por si só, essa teoria por si só, ela não seria suficiente para resguardar sequer essas expectativas do feto, do produto da concepção. Então nós temos uma segunda teoria, que é a teoria da personalidade condicional. Então a teoria da personalidade condicional, eu costumo dizer que ela é um desdobramento da teoria natalista, ou até melhor, é um aperfeiçoamento da teoria natalista. Por quê? O que entende a teoria da personalidade condicional? Durante o processo gestacional, nós temos aqui uma, entre aspas, tá? Uma pessoa em perspectiva, uma pessoa virtual. Em razão da grande probabilidade do feto vir a nascer com vida, já é possível aí se resguardar direitos eventuais, que serão chancelados, que serão ratificados e devidamente resguardados com a ocorrência desse evento futuro incerto, nascer com vida. Então aqui na personalidade condicional, esta personalidade ela tem uma condicionante. Qual? Nascer com vida. E qual que é a diferença da teoria natalista? Que para a teoria da personalidade condicional, se aplica esta regra da segunda parte do artigo 2º. Se o feto nascer com vida, considera-se que esse ente ele existe para fins de direito desde a concepção. Então, em outras palavras, para a teoria da personalidade condicional, se o feto nascer com vida, entende-se que ele terá personalidade de forma retroativa, desde a data da concepção. Então, nasceu com vida, tudo que ocorreu entre a concepção e o nascer com vida, presume-se que esta pessoa, ou melhor, que este ente chamado nascituro, já era detentor de personalidade. Então, sintetizando a teoria da personalidade condicional, ao nascer com vida, adquire-se personalidade estendida de forma retroativa à data da concepção. Mas observem que para a teoria da personalidade condicional, nascer com vida é fundamental para que se retroaja a produção de efeitos e, consequentemente, tratemos o feto como detentor de personalidade. Em contrapartida, se não ocorrer o nascimento com vida, não há o que se falar em resguardar sequer as expectativas e direitos desse nascituro que, infelizmente, não veio a vingar. A ideia é completamente diferente na teoria da concepcionista, como veremos na sequência. Mas, para ficar clara a finalidade, a importância desse aperfeiçoamento da teoria natalista, desaguando na teoria da personalidade condicional, nós temos um exemplo clássico. Exemplo clássico que a maioria, talvez a totalidade dos livros de direito civil, parte geral, apresentam para elucidar a questão, é o falecimento do genitor durante a gestação. Então esse exemplo, ele é claro, ele é muito elucidativo. Então,
a mulher, enquanto a sua gestação, o marido ou o companheiro, que seja, o pai da criança, infelizmente vem a óbito. Então, durante o processo gestacional, o pai vem a óbito. Aí vem a pergunta: o nascituro, ainda não sendo detentor de personalidade, ele terá direito à herança ou não? Então, olha como é importante a teoria da personalidade condicional. A participação do bebê na herança ficará condicionada ao nascimento com vida. Por quê? Porque se o feto nascer com vida, se aplica de forma retroativa o seu início da personalidade à data da concepção. Então, na teoria da personalidade condicional, ocorre justamente o que está expresso no artigo 2º, segunda parte. Nasceu com vida, a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, nesse exemplo que todo o livro de direito civil traz, a consequência é simples. Então, se o pai falecer durante o processo gestacional, se o bebê nascer com vida, aplica-se, ou melhor, se reconhece a personalidade de forma retroativa desde a data da concepção. Então, observem que, se desde a data da concepção esse ente tinha personalidade, ele fará jus a participar da herança do patrimônio deixado pelo pai. Em contrapartida, se o feto não nascer com vida, o bebê, o nascituro, não adquiriu personalidade, e se não adquiriu personalidade, não há o que se falar em reconhecer personalidade de forma retroativa até a data da concepção. Então, nesse caso, o feto que nasceu morto, o nascituro não nascer com vida, não irá participar da herança do pai falecido. Agora, vamos falar da terceira teoria, que é um raciocínio completamente diferente. E por que a terceira teoria ela tem um raciocínio completamente diverso? Porque para a terceira teoria, denominada teoria concepcionista, a partir da concepção, o produto da concepção, o feto, o bebezinho que se encontra no útero materno, independentemente do nascimento, ele já é detentor de personalidade jurídica. Então, para os adeptos da teoria concepcionista, o nascituro já é sujeito de direitos com personalidade própria, autônoma, independentemente de nascer ou não com vida. Então, para esses defensores da respectiva teoria, o feto, por si só, ainda dentro do útero materno, já tem personalidade jurídica. E todos os direitos que forem compatíveis com essa situação já poderão ser tutelados, tendo como titular o próprio feto. Então, talvez aí o maior exemplo seja a questão dos alimentos gravídicos. Inclusive, os defensores da teoria concepcionista, eles criticam o nome dessa lei, 11.804 de 2008. Eles dizem que, na verdade, a ementa dessa norma deveria ser alimentos do nascituro, porque ele já é um sujeito de direito autônomo. Então, observem que a principal característica dessa teoria é que, ocorrendo a concepção, nós já temos, entre aspas, um ente de direito, reconhecido pela ordem jurídica como sujeito de direito, porque a partir da concepção, o produto da concepção, o feto, o bebezinho dentro do processo gestacional, já é detentor de personalidade jurídica, pouco importando se irá nascer ou não com vida.
Feitas essas considerações, agradeço mais uma vez a atenção de todos, deixo aqui aquele grande abraço e até o nosso próximo encontro.